Boa noite, pessoal. Estamos de volta. Bloco 8, Adolescência no século XXI. Chegou a hora. Episódio 1, Instabilidade na adolescência. Já falou disso? Já. Mas agora a gente vai recapitular o que a gente viu para começar a falar dos temas polêmicos. Primeiro ponto, então. Adolescente tem bloqueio na identidade sexual? E aquelas coisas lá, erotismo, energia sexual, identidade sexual, tudo isso tem alguma relação com os comportamentos de risco? Vamos então lembrar os pontos principais que a gente viu. E lembrar uma coisa importante, o intuito do canal é falar sobre saúde emocional, certo? Erotismo, sexualidade, angústias, da perspectiva do desenvolvimento emocional. Lembra? Duas coisas muito importantes, os aspectos típicos da espécie, o que está previsto na espécie, e tudo que a gente introjeta dos cuidadores, que vem do meio, as influências culturais, Segundo tópico, identidade. Lembra, identidade é uma coisa super complexa, não é só identidade sexual, ou só identidade de gênero, ou só ego, ou conceito de identidade, é tudo junto, não é? Mas as coisas que a gente desconhece sobre a gente, que são inconscientes, certo? Então vamos lá. Só para pensar na identidade infantil ou na formação do ego. A gente tem lá energias, lembram? Masculinas e femininas desde o nascimento, climas que são introjetados, certo? Pela criança, e de inibição ou de facilitação ou inibição da espontaneidade, e modelos de papéis, não é? De formas de se comportar masculinas e femininas que vão dando aí os modelos de pai e mãe na criança. Fora isso, tem todos os aspectos ou influências socioculturais que ela vai ter, porque ela vai estar se socializando, ela não é Kaspar Hauser, né? Vai estar numa comunidade, numa cultura, aprendendo, introjetando. Tem também um terceiro aspecto na formação do conceito de identidade ou do ego. Lembram lá? As vivências próprias. Isso não vai ter a ver com o pai ou com a mãe necessariamente, e às vezes nem com a comunidade da criança, são coisas dela, vivências dela, que também vão fazer parte do conceito de identidade dela, do ego. Além de tudo isso, temos o que a gente não sabe sobre a gente, que a gente vai chamar aqui de inconsciente, o material excluído, que fica lá nas gavetinhas, o que se torna sintoma. Beleza? Chegou a puberdade, essa criancinha se organizou lá, né? Um menino ou uma menina com energias masculinas e femininas, certo? A partir daí, da chegada da energia sexual, ela começa a organizar uma identidade sexual. Se lembram disso? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque todos esses aspectos vão formar a personalidade de alguém, tá? A personalidade é um negócio complexo, é isso aí. E qual é o nosso intuito aqui no canal? Focar na sexualidade, no erotismo, lembra? Nas discussões sobre isso, e por isso a gente decidiu começar pela adolescência. Por que a adolescência? Pelo protagonismo, pela importância dessa fase para o desenvolvimento do erotismo, para a formação intelectual e moral, em suma, para a formação da identidade própria e adulta, que se tudo for ok, vai ser uma identidade genuína, criativa, espontânea, e vai ser a identidade responsável pelas escolhas sexuais, amorosas, profissionais, pelo rumo que cada um vai dar na vida, certo? E aí a gente, como canal de psicologia, estamos interessados nos percalços nesse caminho, tá bom? E aí como é que a gente faz para pensar sobre isso? Qual é o nosso critério? Lembram lá? A nossa proposta é usar como critério a pesquisa das angústias, lembram? Por quê? Na base dos sintomas ou na origem dos sintomas tem sempre uma angústia, lembram disso? E é por isso que a nossa direção é dada pela pesquisa das angústias, para a gente entender de verdade qual é a origem lá do sintoma, a origem emocional, a origem desconhecida. Então foi disso que a gente estava conversando até aqui. Chega de enrolê, Cecília, vamos lá. Existem bloqueios na adolescência? Quais são? Bem, vamos pensar. O que uma criança tem previsto desde que ela nasce no programinha dela é uma sexualidade para eclodir na puberdade, tá?
Se ela não desenvolver uma relação com prazer, nem via masturbação nenhuma, se for muito complicado ali no mundo dela ou para ela, ou não desenvolver o erotismo com outras pessoas e com outros corpos, essa energia vai ser escoada de alguma forma, por algum canto, não é? E isso tem grande chance de se tornar sintoma, tá? O que é fundamental na formação da identidade sexual? Vamos lembrar? É o processo de erotização dos comportamentos, certo? Para começar uma vida sexual, de fantasias e de escolhas e orientações para escoamento da energia sexual e para escolhas de uma vida amorosa, compartilhada ou não e tal. Como é que isso acontece? Resumidamente, o processo de estruturação da identidade sexual é um processo de idealização, para começar a deixar os modelos infantis e criar outras referências para experimentação até você formar aí a sua identidade sexual, composta da identidade sexual masculina e feminina. Então, como é que é esse processo de idealização? Primeiro, ter ídolos que vão começar a te fazer ficar meio de saco cheio de casa e dos seus ídolos infantis, por assim dizer, para depois ter amizades idealizadas, lembra? Os bonzões lá, os ferões, amigo e amiga, grande amigo e grande amiga, que vocês começam a aprender como viver o erotismo no próprio corpo, no próprio sexo, e depois interações idealizadas, onde começa a ver então a experiência de contato, interação, troca e intimidade erótica com outro corpo, com outro sexo, com energias complementares, tá bom? Tudo isso para aprender aí os encaixes eróticos para usufruir do prazer, das trocas no contato sexual, tá? Isso é diferente só de se comportar sexualmente. E essa complexidade vai se formando ao longo da adolescência, na estruturação da identidade sexual. Quais as referências de comportamento da criança quando chega na fase da estruturação da identidade sexual? Os modelos que ela tem na infância, certo? De como se sentir e se comportar como homem e mulher, de papéis masculinos e femininos. Então vamos pensar juntos lá, né? É assim, intuitivo. Se os modelos infantis, os modelos pré-existentes, masculinos ou femininos, estiverem bloqueados, vai dar um tilt em alguma fase, lembra? Porque a formação da identidade sexual pressupõe a fusão sempre com os modelos infantis. Você vai aprendendo outras formas de sentir, se comportar, erotizar seus comportamentos e funde, sempre combina com os modelos que você tem na infância. Se eles estão bloqueados, vai dar algum ruim aí no caminho, entendeu? Tem uma coisa que é importante aqui para a gente conversar sobre bloqueios na adolescência. Essa é uma etapa, ou é um processo de idealização, não é? Então é comum e é normal que ele seja cheio de hesitação, vergonha, que o cara ou a menina não tenham mesmo intimidade com flerte, com como é sentir o prazer no próprio corpo, com como é interagir com tudo isso. Isso é normal, isso não é bloqueio, tá? É diferente bloqueio, é o processo espontâneo de desenvolvimento da identidade sexual. Agora, se os modelos infantis estão bloqueados, não é? Se na infância as relações ou os climas eram de muita proibição, eram de muita discriminação, ou de muito preconceito, ou eram climas de muito abandono, na forma como a criança sentiu, tá? A transformação do corpo infantil dela num corpo adulto pode se complicar, né? Vamos imaginar como um pré-adolescente lá que teve ambientes ou climas de muito preconceito e discriminação. E aí é difícil para ele começar a tocar no corpo, a sentir todas aquelas coisas. Ou imagina se ele começa a sentir diferente do que ele aprendeu que deve sentir, né? E ele não tem permissão dentro dele, no mundo interno dele, para ter esse tipo de sensação, que isso é feio, errado. O que ele faz? Ele tranca esses sentimentos dentro da gavetinha, né? No mundo interno dele. E aí, angústia, porque não consegue explorar o erotismo no corpo dele, a energia tá lá, ele tá, não é um vulcão. Ele não consegue
por exemplo, ou tem muita dificuldade em se tocar, né, em explorar o prazer no corpo dele, ou ele pode também formar um ego, um conceito de identidade muito rígido, não é? E a rigidez, lembra disso? Está dentro dele, é uma parte dele que moraliza, que proíbe, que desqualifica o que a outra parte dele sente e precisa colocar para fora, tá? E aí, vamos pensar, ele também pode começar por isso, sem ter consciência, a evitar ter vida sexual, ou ter uma vida sexual escondida, clandestina, não é? Cheia de segredos. E aí a gente também já viu como é que segredo não cai bem depois, como é que segredo é papinha para neurose. Então, vamos pensar. Essas são as condições de possibilidade de que alguma coisa não dê certo, mas a gente não sabe. Pode ser que não dê. Todas essas coisas podem ser indícios, não é, de bloqueios em graus diversos depois na estruturação da identidade sexual e que talvez nem apareçam na adolescência, apareçam depois, tá? Agora vamos pensar outros dois exemplos. Crianças com rejeições muito graves ou com isolamento crônico, que não tem contato com ninguém. Quando chegar na época do erotismo, ela provavelmente também não vai ter vida sexual. Então, isso é certamente indicação de bloqueio, não é? Aí o que a gente vai ter que fazer é primeiro trabalhar a dificuldade de contato, né? A dificuldade de interação, para depois trabalhar a interação sexual, tá? O tipo de bloqueio que a gente veio vendo aí nos últimos vídeos. Outra coisa, segundo ponto, que tipo de sintomas aparecem na adolescência? Na puberdade, muito comum, ansiedades grandes, né? Xixi na cama, constipação grave, obsessividades, isolamento social, doenças psicossomáticas e por aí vai. Tudo isso são sintomas comuns, tá? Que costumam aparecer na puberdade. A gente sabe que são sintomas psicológicos porque não tem explicação fisiológica. E tudo isso, gente, são dicas pra gente de um ego que está se defendendo. A gente chama isso de mecanismos de defesa na psicanálise ou nas psicoterapias de aprofundamento. Mas o que é importante aqui, para concluir, é que esses são sintomas, são indícios de mecanismos de defesa, mas isso não é por si só diagnóstico de bloqueio na identidade sexual, tá certo? Então, vamos dar aqui um outro exemplo. Meu filho é genial, doutora. Ele ganha todos os concursos de matemática. Ele é assim, muito, muito inteligente. Agora ele é tão tímido, doutora. Ele tem tão pouco amigo, ele não tem namorada até hoje. Ele tem bloqueio na identidade sexual? Gente, não necessariamente, né? Ele é um adolescente que talvez seja meio ansioso, titubeante. Talvez, tem que saber o caso. Titubeante, ansioso, tá difícil para ele começar a vida sexual e ele tem uma capacidade lógica, uma inteligência excepcional, e aí o que acontece é que ele canaliza essa energia toda para o conhecimento, né, intelectual. Desse jeito, toda essa energia que está ali como um vulcão é escoada e ele afasta a ansiedade que causa para ele começar a iniciação sexual, ou ele evita a angústia. Ah, então todo mundo que é muito inteligente tem problema sexual. De jeito nenhum, pelo amor de Deus. Não estou falando isso. Estou dando aqui exemplos de defesas, tá? De mecanismos de defesa ou de sintomas que podem acontecer na adolescência, que podem ser indícios de bloqueios, mas não necessariamente de bloqueios na identidade sexual, tá? Que foi o que a gente veio conversando nos últimos blocos. O que ele está fazendo aqui nesse caso? Se for o caso de uma defesa dele, de uma defesa egóica. Ele está usando a parte saudável dele, a inteligência excepcional, para compensar a parte dele que ainda não está pronta. E os comportamentos de risco? Bom, aí chegou a hora do ovo da serpente, né? Um tema super delicado, controverso, não tem receita de bolo, uma teoria que resolva e seja suficiente, mas não tem como. É o momento de dar um foco, de dar relevo às influências do meio, né? Na adolescência é muito importante pertencer, ter grupos, e a importância do meio é fundamental porque está justamente num processo de transição identitária, de formar outras identidades, e essas referências vêm ali, sobretudo, dos amigos e dos grupinhos
que eles precisam pertencer. E isso acontece assim mesmo, imitando os bonzões, os melhores, os que são a referência de como eles querem ser. E o processo é esse, se comparar, não é? Depois compartilhar e descobrirem entre eles a intimidade, o sexo, a base aí mais tarde para o amor. Então as inseguranças lá com relação a ser aceito, se sentir incluído, tudo isso já justificaria por si só a instabilidade emocional dessa fase. Mas tem a intensidade dos sentimentos, lembra daquilo? É tudo muito dramático. Inclusive o que não é alcançado, as performances que eles não conseguem alcançar. Não é? Se sentir excluído, imagina, tá saindo do colégio, tá entrando na universidade, ainda é virgem, é muito desconfortável, é tudo muito intenso. Tudo isso justifica por si só um terreno extremamente instável emocionalmente. Atenção, lettering me ajuda. Eu não estou dizendo, o que eu não estou dizendo, que as estatísticas de aumento das situações e comportamentos de risco na adolescência sejam falsas ou irrelevantes, tá? O que eu estou dizendo é que essa é uma fase vulnerável mesmo, não é? Em que a gente vai ter que conviver como pais, como educadores, como médicos, como profissionais da saúde, como adolescentes com ondas, não é? Modas de incitação a comportamentos de risco, tudo isso aí a gente coloca no pacote das influências culturais, não é? E isso sempre aconteceu. E, enfim, cada momento tem uma moda e isso é um fator de risco. E eu também não estou dizendo que a vulnerabilidade na adolescência é só uma questão de fase, não é? São as duas coisas. São as influências e a importância do meio nesse momento e tem a disposição de cada um, não é? Os mais inseguros e ansiosos, na adolescência, a insegurança ou a ansiedade pode funcionar como combustor para o aumento do isolamento, para dificuldade em aceitar as mudanças no corpo, para corresponder às performances, enfim, são os dois, certo? As influências do meio e o nível de ansiedade e angústia de cada um. Ambos são fatores precursores de risco, mas isso eu acho que é o óbvio ululante, não? O que a gente quer pensar aqui é o seguinte, o teor do termo risco, no caso de comportamentos de adolescentes, risco e instabilidade são inerentes ao que a gente espera de uma adolescência normal, tá ok? É só isso. Mas peraí. E a internet? Você vai dizer que a internet não traz nenhum risco? A proposta é não fazer nada? É tudo normal? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Bom, a primeira coisa que eu posso dizer, na adolescência, trabalho em rede. Quantas possibilidades ou ajudas ou complementos são válidos. A gente, na terapia, nossa parte, continência, proteção e aceitação. Não é isso? De qualquer paciente, também dos adolescentes. Trabalhar as neuroses deles, ajudá-los aí na recuperação da estima, fortalecer a parte saudável deles para eles irem aí pegando a condução da vida o quanto antes melhor. Paz, se acalmem, vai passar, tá? Confia que você está fazendo melhor. Fechado? Vamos conversar agora sobre o adolescente do século XXI, o adolescente na era digital? Para os próximos episódios, se curtiram, se inscrevam, compartilhem e deixem o polegar.